Sabe aquele brilho azulado na tela do celular, anunciando um convite para um jantar ou um encontro de velhos conhecidos, que em vez de aquecer o peito, faz suas costas pesarem? Você olha para o nome na notificação e sente um suspiro involuntário de cansaço, uma vontade quase pecaminosa de inventar uma desculpa qualquer apenas para permanecer onde está. Existe um medo silencioso que nos visita nas madrugadas, soprando que nosso mundo está encolhendo, que as cadeiras à nossa mesa estão ficando vazias e que o isolamento é o primeiro passo para o esquecimento. Mas, e se esse silêncio que hoje te rodeia não for um abismo, mas sim a sua alma finalmente selecionando o que é digno do seu tempo e da sua energia? Talvez o que você sente não seja a dor da perda, mas o alívio de quem parou de carregar o que não lhe pertence. Imagine, por um instante, as encostas de uma montanha imensa, cujo pico se perde entre as nuvens e as estrelas. No pé dessa montanha, a vegetação é densa, úmida e frenética. Ali, milhares de arbustos, trepadeiras e pequenos animais lutam desesperadamente por cada fresta de luz, por cada centímetro de sombra. É um lugar de barulho constante, de atrito, onde a visão é limitada pelo galho do vizinho e ninguém consegue enxergar o horizonte. Mas, conforme você começa a subir, a paisagem muda. O ar se torna mais fino, mais puro. Aquela multidão de plantas rasteiras vai ficando para trás porque elas não suportam a altitude. As árvores se tornam raras, mas suas raízes são profundas e abraçam as rochas com uma força ancestral. No topo, não há ninguém para te empurrar. Não há ruído de folhagens batendo umas nas outras. Há apenas você, o vento gelado e a visão clara de todas as outras montanhas e da vastidão do cosmos. A montanha não é solitária, porque foi rejeitada pelas plantas lá de baixo. Ela é solitária porque sua natureza é ser alta demais para o que é comum e rasteiro. Nós vivemos em uma era que transformou a popularidade em um tipo de santidade moderna. Fomos ensinados a acreditar que ser o centro de uma vasta rede de conexões é o único termômetro de uma vida bem-sucedida. Somos pressionados a ser o nó central de dezenas de grupos de mensagens, a sermos lembrados em todas as celebrações e a manter um sorriso de vitrine para centenas de rostos que mal conhecem o som da nossa voz quando estamos tristes. Para quem já atravessou as primeiras décadas da vida e começa a sentir o peso da maturação, essa exigência social se torna uma tortura silenciosa. Sentimos que estamos falhando porque não temos mais fôlego para as festas, porque não temos mais paciência para as conversas superficiais que morrem antes de chegar ao coração. O diagnóstico que o mundo nos dá é o de isolamento, mas o diagnóstico da alma é o de transfiguração. O seu cansaço não é uma falha de caráter ou uma perda de habilidade social. É o seu corpo e o seu espírito rejeitando o teatro das aparências. A modernidade quer que continuemos sendo aquele arbusto abafado no sopé da montanha, acessível a todos, mas sem perspectiva de nada. No entanto, sua vida agora pede altitude. Antes de mergulharmos no porquê desse silêncio ser o seu maior patrimônio, eu gostaria de saber de qual canto deste imenso país você está ouvindo essa conversa. Se você sente que sua montanha está ficando mais alta e o ar mais puro, escreva nos comentários de qual cidade você está avistando o seu horizonte hoje. Manter esse canal vivo, postando essas reflexões todos os dias, é um desafio que não se sustenta apenas pelos números do YouTube, que nem sempre valorizam conversas profundas como a nossa. Se esta mensagem está sendo um bálsamo para sua alma, considere apoiar nosso trabalho através do botão Valeu Demais. É um pequeno coração com um símbolo de cifra logo abaixo do vídeo. Qualquer valor é um aperto de mão que nos ajuda a continuar cultivando este jardim de sabedoria. E se você sente que deseja dar um passo além, de estar mais perto dessa filosofia e até de ajudar a escolher os temas que traremos aqui, clique no botão Seja Membro.
É uma forma de fortalecermos nossos laços e garantirmos que este refúgio de paz continue de portas abertas para quem busca a verdade. Isso nos leva a compreender a primeira grande vantagem oculta desse novo estágio da jornada: a conservação da nossa energia vital, através do que os antigos mestres chamavam de economia espiritual. Imagine que cada interação social que temos é como uma pequena chama que acendemos. Quando somos jovens, agimos como se tivéssemos uma floresta infinita de lenha para queimar. Saímos espalhando fogo por todos os cantos, querendo iluminar cada rosto que cruza nosso caminho. Mas, com o passar das estações, percebemos que nossa lenha é preciosa e finita. O conceito taoísta de Wu Wei, ou a ação sem esforço, nos ensina que a verdadeira sabedoria não está em fazer mais, mas em deixar de fazer o que é desnecessário. Aplicar o Wu Wei às nossas relações significa parar de nadar contra a maré das nossas próprias inclinações. Pense naquele convite de última hora para um evento profissional, uma daquelas reuniões regadas a sorrisos plásticos e trocas de cartões que nunca resultam em nada além de uma ressaca emocional. Antigamente, você iria. Iria por medo de perder uma oportunidade, por medo de ser visto como alguém difícil, ou simplesmente por não saber dizer não. Você passaria 3 horas gastando sua saliva em frases prontas, voltaria para casa com a mente fervilhando de ruídos e levaria 2 dias para recuperar seu equilíbrio. Hoje, quando você escolhe o não consciente, você não está sendo rude. Você está praticando a higiene da alma. Você está decidindo que aquela energia, que poderia ser gasta em uma conversa real com seu cônjuge, no cultivo de um hobby que te faz sentir vivo, ou simplesmente no silêncio restaurador de uma poltrona, não está à venda por um preço tão baixo. A vantagem de ter poucos amigos é que você para de vazar energia por 1000 furos pequenos e começa a represá-la para as grandes turbinas da sua vida. É o momento em que a maturação nos ensina que a paz vale muito mais do que a presença. Outra dimensão essencial dessa altitude que estamos ganhando é a construção da nossa cidadela interna. O imperador filósofo Marco Aurélio nos deixou o ensinamento de que existe um lugar dentro de nós, um núcleo inabalável, onde podemos nos refugiar e encontrar clareza, independentemente da voragem do mundo exterior. O problema é que, quando estamos cercados por uma multidão de amigos e conhecidos, as paredes dessa cidadela ficam cobertas de espelhos. Passamos a nos enxergar não como somos, mas através dos reflexos e das expectativas de cada uma dessas pessoas. Para o amigo do trabalho, você precisa ser o competente e seguro. Para o primo distante, você precisa ser o bem-sucedido. Para o antigo colega de escola, você precisa ser aquele jovem brincalhão de 30 anos atrás. Nessa fragmentação, sua verdadeira essência se dissipa como fumaça ao vento. Ter poucos amigos é o que permite que você finalmente seja íntegro, ou seja, inteiro. Quando o círculo se fecha, você para de precisar de tantas máscaras. A solidão seletiva funciona como um ácido que corrói as camadas de falsidade que fomos obrigados a vestir para encaixar. Imagine alguém que, ao chegar na maturidade, decide mudar radicalmente de rumo. Talvez queira começar a pintar, ou estudar uma língua antiga, ou simplesmente viver de forma mais modesta. Se essa pessoa estiver presa a um grupo social imenso, ela será bombardeada por julgamentos, dúvidas e conselhos de quem teme a mudança alheia, porque ela evidencia a própria estagnação. Você ficou louco? Eles dirão. Mas, na solitude da cidadela, o ruído dessas opiniões não consegue atravessar os muros. A vantagem oculta é que, com menos pessoas para agradar, você finalmente tem a liberdade de se desapontar com o mundo para não precisar se desapontar consigo mesmo. É a coragem de ser mal compreendido por muitos para ser fiel ao único que realmente importa, aquele que habita o seu silêncio. Ao longo dessa caminhada, percebi que muitos de vocês buscam ferramentas práticas para aplicar essa sabedoria no dia a dia, especialmente quando o mundo lá fora
tenta nos forçar a agir no momento errado. Por isso, eu organizei uma obra chamada Como Dominar o Momento Certo com o Taoísmo. É um guia para que você aprenda a identificar quando é hora de avançar e, principalmente, quando a maior força está em recuar e preservar sua essência. Esse material estava sendo oferecido por R$ 24,90, mas eu fiz questão de facilitar o acesso para quem está aqui conosco, reduzindo para R$ 13,90. É um presente que entrego a você para que as lições deste vídeo não se percam com o tempo. O link está logo abaixo, no primeiro comentário fixado e na descrição. É uma extensão da nossa conversa, um mapa para a sua cidadela interna. Isso nos conduz a uma verdade que muitos de nós levamos décadas para aceitar. Nem toda conexão que sobreviveu ao tempo merece habitar o nosso presente. Ao longo da vida, fomos acumulando nomes em nossas agendas como quem coleciona objetos em um porão, com medo de que, ao descartar algo, estejamos perdendo uma parte de nós mesmos. Mas a maturidade nos traz um filtro impiedoso e, ao mesmo tempo, libertador. O mestre Aristóteles, em sua sabedoria que atravessou milênios, já nos alertava que existem 3 tipos de amizade: aquelas baseadas na utilidade, onde o vínculo dura apenas enquanto um serve ao outro; aquelas baseadas no prazer, que se dissipam assim que a diversão acaba; e, por fim, a rara e preciosa amizade de virtude. Esta última não é sobre o que o outro faz por nós, mas sobre quem o outro nos ajuda a ser. A vantagem de ter poucos amigos é que paramos de gastar nosso estoque limitado de paciência e afeto com as amizades de utilidade e de prazer, que são como plantas anuais, bonitas por uma estação, mas sem raízes para suportar o inverno. Pense naquele grupo de ex-colegas de trabalho ou de faculdade que se reúne uma vez por ano. Vocês se sentam ao redor de uma mesa de bar em algum bairro movimentado de São Paulo ou do Rio. E o que se segue é um esforço hercúleo para preencher o silêncio. Vocês relembram as mesmas histórias de 20 anos atrás, riem das mesmas piadas que já perderam a graça e, no fundo, todos sentem um desconforto sutil por não terem mais nada em comum, além de um passado que já não existe. Nesses momentos, a alma grita por profundidade, mas o ambiente só oferece superfície. A coragem da maturidade é entender que você pode honrar o passado sem ser prisioneiro dele. Você pode desejar o bem a essas pessoas, mas não precisa mais entregar a elas as suas tardes de domingo. O filtro da maturidade nos permite focar naqueles 2 ou 3 amigos de virtude. Aquelas pessoas que podem se sentar ao seu lado na varanda sem dizer uma única palavra por meia hora, e ainda assim, vocês sentirem que tiveram a conversa mais profunda da semana. Ter poucos amigos é, na verdade, ter amigos de verdade. É trocar o ruído de 100 aplausos pelo eco de um único abraço que realmente te sustenta quando o chão parece ceder. Dessa destilação das nossas relações emerge uma força que muitos confundem com frieza, mas que é, na verdade, o despertar da nossa autossuficiência. O grande mestre Lao Tse nos ensinou que aquele que conhece os outros é sábio, mas aquele que conhece a si mesmo é verdadeiramente iluminado. A voragem do mundo moderno nos condicionou a ter pavor do silêncio e da própria companhia. Fomos treinados para acreditar que, se estamos sozinhos em um café ou em um cinema, há algo de errado conosco, que somos o resto de uma sociedade que se move em pares ou em bandos. Mas a segunda metade da vida nos oferece o convite para transfigurar a solidão em solitude. A solidão é a dor de estar sozinho. É um buraco que tentamos preencher com o barulho da televisão ou com rolagens infinitas na tela do celular. A solitude, por outro lado, é a glória de estar sozinho. É quando você percebe que é uma companhia fecunda para si mesmo. Quando você para de precisar de alguém ao lado para validar a beleza de um pôr do sol ou o sabor de uma refeição bem feita, você recupera um poder que lhe foi roubado na infância, a autonomia sobre a sua própria alegria. Veja o exemplo de quem,
Após anos cuidando das demandas de todos, filhos, cônjuges, chefes, finalmente decide caminhar sozinho por uma praça numa tarde de terça-feira, ou entrar em uma livraria e se perder entre as prateleiras sem ter ninguém olhando para o relógio. No começo, há uma estranheza, um vácuo. Mas, aos poucos, esse vácuo é preenchido por uma voz interna, que estava abafada há décadas. Você começa a notar as nuances do mundo, o frescor do vento na pele, o fluxo dos seus próprios pensamentos sem a interrupção constante do desejo alheio. A vantagem oculta de quem não tem muitos amigos próximos é que essa pessoa nunca está desamparada, porque ela aprendeu a ancorar sua felicidade em um porto que não depende da disponibilidade de ninguém. É descobrir que o silêncio não é ausência de som, mas a presença de si mesmo. E nesse encontro, você descobre que nunca mais precisará implorar por migalhas de atenção, pois você se tornou o banquete da sua própria existência. Não olhe para os espaços vazios na sua agenda como se fossem buracos abertos pelo abandono ou pelo tempo. Olhe para eles como clareiras em uma floresta densa. Sabe, quando a mata é muito fechada, a luz do sol nunca consegue tocar o chão. É preciso que algumas árvores caiam, que o mato rasteiro seja limpo, para que o raio de sol finalmente ilumine a terra e permita que flores raras e delicadas cresçam ali. Esse silêncio que você agora habita é a sua clareira. É o lugar sagrado onde a luz da verdade finalmente consegue te encontrar, sem o filtro da opinião alheia ou o ruído ensurdecedor das festas vazias. Muitos dizem que a segunda metade da vida é um declínio, um lento apagar das luzes, onde as pessoas e as oportunidades simplesmente vão embora, deixando-nos para trás. Mas eu te convido a ver essa transfiguração de outra forma. Isso não é um deserto, é uma colheita seletiva. Você passou décadas jogando redes imensas no mar da vida, trazendo de tudo: peixes bons, algas, lixo e pedras. Agora, você não precisa mais da rede. Você aprendeu a mergulhar e buscar apenas a pérola. Ter poucos amigos não significa que você se tornou uma pessoa difícil ou alguém que o mundo esqueceu. Significa que você se tornou precioso demais para ser gasto com qualquer um. Você trocou a quantidade que massageia o ego pela qualidade que nutre o espírito. A paz que eu desejo que você carregue, ao fechar essa conversa, não é a paz da resignação de quem não tem opção, mas a paz da dignidade de quem escolheu. A dignidade de ser uma montanha alta que não pede desculpas por estar acima das nuvens. A dignidade de saber que, se alguém quiser estar ao seu lado hoje, essa pessoa precisará ter fôlego para subir até onde você está, compartilhando dos mesmos valores e do mesmo ar puro. E se ninguém subir, entenda: a vista continua sendo magnífica do mesmo jeito. Vá agora e olhe para o seu círculo estreito com o orgulho de um lapidador que contempla um diamante. Ele é pequeno, sim, mas brilha com uma luz que nenhuma multidão barulhenta jamais conseguirá apagar. Que o seu silêncio seja fértil e que a sua solitude seja o seu maior troféu nesta estação da vida. Fique em paz.